Muito boa noite. Vamos dar início à nossa reunião. E antes, de sacramentar mesmo o início da reunião, eu queria chamar o Ivan para compor aqui a mesa, porque ele foi eleito nosso presidente hoje, em Assembleia Geral Ordinária, e pediu para que eu dirigisse a reunião para eu me despedir de vocês, né? Oh, meu Deus. Ele falou, não, dirige você hoje ainda, que eu ainda não estou assim muito preparado para a direção, como se fosse, né? Mais preparado que ele não tem, tá, gente? É só a onda dele. Mas ele foi eleito nosso presidente e vice-presidente ficou a Valéria. Primeira secretária, Márcia Baruch, todos vocês conhecem, ela vem muitas terças-feiras, domingo passado ela estava aqui, né? Mas hoje ela está fazendo um curso no Rio, por isso que ela não está. Segundo secretário, Clébio, é aquele que fica com os jovens lá em cima, todos vocês conhecem. Primeiro tesoureira, Ângela, ai meu Deus, cuidar das finanças da casa, né? Segundo tesoureiro, Abel Martins, tá vendo? Eu desencarnando, ele que assume as finanças, tá? Comissão fiscal, seu Jorge, também, todo mundo ali conhece seu Jorge, está sempre presente ali com a sua esposa, né? Ele está dando apoio a ele, dele trabalhar aí com a gente. A Valzali, que é figura também bastante conhecida. E a Cristina Ferro, que é palestrante da casa, também bastante conhecida, né? E bibliotecária, Mara, continua Mara, e segunda bibliotecária, Jane, sendo que com o apoio da Silvinha. Silvinha vai continuar colaborando com o trabalho da casa. Os departamentos ainda vão ser, né, definidos em reunião de diretoria, mas assim ficou, então, composta a nossa chapa e eleita, tá? Então, que os novos dirigentes da casa, né, possam desempenhar com carinho, com dedicação, essa tarefa que é tão nobre, que com certeza nós assumimos antes mesmo de reencarnar, quando nós estávamos lá do outro lado, na espiritualidade, você vai ter que trabalhar pela causa da doutrina espírita, no Centro Espírita Friburguense. Então, nós estamos aqui tentando, né, aos trancos e barrancos, desempenhando essa nossa tarefa, logicamente com muita dedicação, com muito amor, com muita seriedade, com muito carinho, porque nós sabemos da importância do Espiritismo para a fase atual da humanidade. Nós sabemos que a humanidade hoje pede socorro em termos espirituais. Todos nós estamos passando por provações, por dificuldades, e feliz daquele que tem o consolo da doutrina espírita para aquietar, né, o coração nas horas de sofrimento, nas horas de dores e aflições. Então, nós só temos a agradecer. E que essa diretoria possa desempenhar com amor e com dedicação, né, essa tarefa tão grandiosa. Tá, Ivan? Que você possa, com certeza, ele já está nesse trabalho aí, não é de hoje, né? Mas é ele que é o responsável pela leitura de todo o histórico desta casa. Ele está lendo da primeira ata, em 15 de junho de 1920, até agora. Ele está lendo e anotando, fazendo. Isso é um trabalho que não é qualquer um que assume, não. Pensem bem quantas dificuldades, quantos problemas que ele deve estar encontrando ali nas entrelinhas, nessas áreas. Então, é um trabalho, eu diria, hercúleo. Para mim, não é fácil, não. Mas ele está desempenhando e, com certeza, com carinho e a contento, né? Então, vamos, né? Já nessa entrada, vamos procurando já nos harmonizarmos, fazermos a nossa prece. Eu quis anunciar isso tudo antes, né? E fazermos a nossa prece e passarmos para a nossa irmã Valéria. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de ainda encarnados
estarmos nesta casa que nos é tão querida. Que possamos aproveitar os ensinamentos da noite, procurando vivenciá-los no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, por mais esse encontro e que a nossa irmã possa desempenhar a sua tarefa, amparada por esses amigos espirituais. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, aproveitar mais uma oportunidade. Né? Boa noite a todos. E como disse a Ângela, a gente está aqui, né, com mais uma tarefa aí para a gente... a gente, na verdade, está aqui, né? Agora nós somos os encarnados da vez, se é que a gente pode falar assim, né? Nós estamos aqui na diretoria, procurando fazer o melhor que a gente pode. A gente tem um monte de problema, a gente tem um monte de defeito, tem um monte de limitações, como todos, né? Como todos, a gente não é diferente, mas a gente procura realmente estar aqui com amor, com dedicação. Então, assim, estamos aqui encarnados, mas se não fosse a espiritualidade amiga, os amigos desencarnados que já estão aqui nesse trabalho dessa casa também, muito antes até da fundação aí em 1920, com certeza a gente não andaria, né? A gente não teria esse reforço. Então, é uma ajuda dupla, né? A gente aqui à frente, mas tem também todos esses amigos que nos ajudam, que dirigem os trabalhos da casa. A gente nunca está aqui sozinha, a gente que vem falar, né? A gente, não, eu vou ver um tema, mas claro, né? A espiritualidade já está ali, nos ajudando, nos intuindo. Às vezes a gente vem com um preparo para falar certas coisas, quando vê está falando outras coisas, porque eles vão nos dirigindo, eles vão nos auxiliando. Então, a gente, nesse trabalho conjunto, a gente vai, né, levando o trabalho dessa casa. Nós vamos, daqui a pouco, aí, estamos perto de completar 100 anos, né, um século aqui do Centro Espírita Friburguense, e sempre com essa responsabilidade. O Ivan está lá, já há algum tempo fazendo essa pesquisa, então está vendo aí o trabalho que foi feito desde que essa casa surgiu com essa tarefa e com essa missão que é de estudar a doutrina espírita, né? Então, que a gente possa continuar sendo ajudado nessa tarefa que é tão importante e que a gente tenha responsabilidade enquanto divulgadores e, principalmente, a nossa responsabilidade ela é muito grande porque nós estamos aqui divulgando, nós estamos aqui, né, falando sobre a doutrina. Então a gente agradece, sempre ajuda, agradece vocês. Lembrando que o centro não é só da diretoria, é de todos nós, vocês que frequentam. Então, assim, é uma casa que acolhe aos encarnados e aos desencarnados também, que aqui vem, que vem buscar auxílio. Então a gente tem essa tarefa, que a gente seja ajudado em nome de Deus para dar conta do recado, né? E eu escolhi para a gente refletir um pouquinho hoje uma lei que é a lei do progresso, que é uma das leis divinas e que às vezes a gente analisa, né, o contexto de mundo, de situação que a gente vive, e a gente fica assim, gente, o que está progredindo, né? Às vezes a gente acha que as coisas parece que estão piorando, mas a gente vai ver que não. Nós vamos ver que o progresso, a lei do progresso, é uma lei divina. Tudo e todos nós vamos progredir. Nós estamos progredindo. Se nós ainda temos muitas dificuldades, muitas paixões para serem trabalhadas, já foi pior. Nós já fomos piores, nós já estivemos num estágio ainda inferior à nossa condição hoje, já habitamos planetas também primários, que também são piores do que o planeta Terra, do que os planetas de prova e expiação. Então a gente está progredindo sim. Só que o progresso, ele para ser notado, às vezes ele precisa de um outro olhar, e esse olhar que a doutrina, que os espíritos vieram nos trazer. Então a gente... É claro que não dá para a gente falar sobre esse capítulo todo, então quem tem já o Livro dos Espíritos já pode estudar aí no capítulo 8º sobre a lei do progresso. Eu destaquei algumas questões aqui só para a gente poder refletir um pouquinho sobre o progresso. E aí a gente começa no item que fala sobre a marcha do progresso, na questão 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Respondem os espíritos. O homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Por isso que é importante, né? E exatamente nessa convivência uns com os outros que a gente aprende muito.
Porque muitas vezes a gente queria, meu Deus, é tão difícil conviver, é tão complicado você lidar com outro ser humano. Às vezes dentro da nossa própria casa, a gente não está falando do vizinho, não, está falando ali no nosso próprio núcleo familiar. Como a convivência, às vezes, ela é difícil, mas ela é necessária. Porque é exatamente nesse contato. E como a gente viu aqui, nós não estamos no mesmo grau evolutivo. Né? Dentro da nossa casa a gente observa isso. Né? Quem tem irmãos aí podem ver. Recebem a mesma educação, os mesmos princípios, mas cada um é diferente. Um é mais organizado, o outro é mais bagunceiro, um é focado, o outro é desfocado. Né? Então a gente vê essa diversidade de aptidões, diversidade de caráter. Né? Que às vezes a gente vê dentro de uma família, o outro tende a ser correto, tem uma moralidade, o outro não, é corrupto, é desonesto. Então a gente vê isso, porque todos nós estamos em níveis diferentes. Embora habitando um planeta de provas e expiações, onde, no geral, os espíritos, que somos nós aqui encarnados, têm muitas paixões e o mal ainda prevalece em nós. Mas tem essa diversidade. E é exatamente aí que a gente aprende, né? Porque viver isolado, a gente realmente não evoluiria. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É a sua consequência, mas não o segue sempre imediatamente. Então, claro, o indivíduo que desenvolve a sua inteligência, o seu intelecto, ele vai ter capacidade de fazer melhores escolhas e, com certeza, melhores escolhas vão também gerar para o espírito um melhor desenvolvimento, um melhor conhecimento da moralidade. Mas aí a gente vem aqui na questão 192, onde os espíritos perguntam o seguinte, na verdade, Kardec pergunta o seguinte: por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Você vê, a pergunta que foi feita lá em 1857, né? Ansiedade. A gente pode, sei lá, fazer tudo rapidinho e dar conta, ser rápido, né? Aquela ansiedade da gente querer ser perfeito. E a resposta dos espíritos? Não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas essa não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescência antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Olha isso aqui. Nada na natureza dá saltos. Tudo é progressivo. Nós não vamos hoje estar numa escala, dentro da escala espírita, como espíritos imperfeitos, e amanhã nós já vamos amanhecer como espíritos superiores. Não. Isso vai se dando ao longo das encarnações, é para isso. A finalidade da gente encarnar, da gente estar aqui na matéria é essa. É o aprendizado. São nessas vivências, nessas vidas que nós vamos nos desenvolvendo, nesses dois aspectos. No aspecto intelectual e no aspecto moral. Porque há muitos espíritos que são intelectualizados, mas não têm moral nenhuma. Quantas pessoas usam da inteligência para fazer o mal, para prejudicar? Então, aquele espírito precisa também se desenvolver em moralidade. São as duas asas que erguem o espírito, né? A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Se uma é mais desenvolvida que a outra, o espírito vai ter que passar por situações, por provas, por expiações, para poder exercitar esse progresso aí que a gente vê. E aí, a gente dando sequência aqui, que eu tirei o negocinho e desmarquei, né? Mas tudo bem. A gente vai vendo exatamente isso, né? Essa importância que a gente tem de progredir. E a gente está progredindo, né? A gente acha que não, mas está sim, com certeza. Achei. Vamos lá, então. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral?
dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Isso é muito interessante, mas isso aqui também, a gente lê isso aqui, nos assusta, né, no primeiro momento, porque nós vamos ser responsáveis. À medida que nós vamos conhecendo, e eu falo aqui agora do que a gente estava falando no começo, da nossa responsabilidade de estar aqui, né, como diretores dessa casa, da nossa responsabilidade. Porque nós vamos ser cobrados. Por quem? Pela nossa própria consciência. Não, você conhecia, você teve acesso a esse conhecimento da doutrina espírita. E como eu disse aqui no ano passado, né, na minha última palestra, eu fiz esse questionamento aí para a gente, que a gente tem que se questionar nesse sentido. O que a doutrina espírita, o que compreender a doutrina espírita está mudando na nossa vida? Está mudando a nossa forma de pensar? Ela muda a nossa conduta na vida, na sociedade? Isso que a gente tem que avaliar, porque nós vamos ser responsáveis. Não adianta a gente achar, não, mas eu não sabia. Sabia sim. Você vai ser mais responsável à medida que a gente sabe. Então é nosso dever usar todo esse conhecimento espírita que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer em nosso benefício. Né, para a gente se melhorar, para a gente se conhecer melhor. Não adianta, é lindo conhecer isso aqui, mas para aplicar e para julgar, né, para as outras pessoas. E a gente não se mexe, a gente não se modifica com esse conhecimento. Então, é um conhecimento nulo, que não tem proveito. Né? Como se explica... Não, aí vamos pular um pouquinho aqui. Como se explica essa mesma? Então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Né? E aí a gente vê como Deus é infinitamente justo, é infinitamente sábio. Ele sabe, Ele nos criou. E nos criou com um objetivo estabelecido, que é nós sermos perfeitos. Mas essa perfeição, ela é feita através das nossas escolhas, do nosso desenvolvimento. Nós vamos chegar até lá. Esse é o nosso destino. Deus não está mal intencionado. Deus nos criou para fazer a gente sofrer. Não. Ele tem uma intenção muito clara ao nos criar. Querer que nós sejamos perfeitos, que nós atinjamos esse alvo final. Mas até lá, nós temos que caminhar. É claro que nós não estamos sozinhos. Nós temos o nosso anjo da guarda, temos muitos espíritos que estão conosco, que nos auxiliam desde as nossas primeiras encarnações, para a gente ir ao longo das nossas vidas, na verdade, uma vida só, porque o espírito, ele é criado e ele tem uma vida. Isso que nós passamos são encarnações diferentes, é o processo da reencarnação, que nós estamos submetidos exatamente para isso, para nos desenvolver. Deus não nos deu essa tarefa numa única oportunidade. Vai lá, vou te dar a vida e você vai lá. Numa só, você vai ter que dar conta do recado. É impossível. A gente não consegue. Numa encarnação, nós vamos nos desenvolver numa determinada situação, num determinado contexto. Em outra encarnação, vamos estar em um lugar completamente diferente. Nós não sabemos, né? Qual é a nossa situação? Nós estamos hoje aqui no presente, encarnados aqui no Brasil, assumindo essa personalidade, porque nós não somos, eu não sou. Eu estou Valéria. Ângela está Ângela, Ivan está Ivan, cada um está. Nós não somos essas personalidades. Nós somos espíritos, somos individualidades que, assumindo essas personalidades ao longo da vida, vão se desenvolvendo. Então, Deus permite que, com isso, nós aprendamos com os nossos equívocos, com os nossos erros. Muitas vezes nós achamos que estamos acertando e a consequência daquilo ali não vai ser muito boa. Mas até naquele sofrimento, até naquele erro, tem um grande aprendizado para o espírito. Então nada é ao acaso, nada é jogado fora sem propósito, não.
tudo que nós estamos passando, quem nós somos, o que nós precisamos trabalhar no nosso íntimo, isso é uma tarefa nossa. E nós estamos sendo ajudados nesse progresso que é íntimo, que é individual, a gente não vai progredir pelo outro, e muitas vezes a gente acha que por a gente ter um cargo, ou por a gente ter uma responsabilidade, às vezes de um pai, de uma mãe, de querer conduzir aquele filho ali por um caminho, e aquele propósito ali não dá certo, mas o pai e a mãe fizeram a coisa certa, pode ser que aquele espírito faça outras escolhas, e assim a gente vai de encarnação em encarnação crescendo, passo a passo, né? Não é do dia para a noite que a gente vai ter essa transformação. E aí a gente vem para a questão 783, onde Kardec questiona o seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas, quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Né? E olha só, eu nem tinha pensado na atualidade dessa resposta aqui. Né? Faz passar por um abalo físico. E nós, essa semana, completamos 5 anos de um grande abalo físico aqui. Né? Porque quando era com os outros até então, a gente claro, ficava triste, a gente... Né, via, né, a compaixão e tudo, mas há 5 anos nós passamos aqui, isso aconteceu diante dos nossos olhos. Quantos irmãos desencarnaram? Quantos aproveitaram aquele abalo? Quantos? E quantos também continuaram indiferentes? Né? Porque a gente, essa semana, se lembra desses irmãos que foram. Para que isso acontece? Por que desses flagelos? E a gente está falando do daqui, mas a gente passou aí, né, por estar vendo essas situações, essas inundações, essas enchentes, toda essa mudança climática que nós, pela nossa forma equivocada de utilizar os recursos, estamos sofrendo as consequências. Para quê? Para nos abalar, para fazer a gente enxergar o que realmente vale a pena. Quais são os valores que nós estamos cultivando? Mas alguns refletiram sobre isso, alguns se lembraram, outros continuaram indiferentes ou até mais egoístas, mais orgulhosos. É para a gente se lamentar, mas isso acontece para a gente refletir o que realmente vale a pena. E todos somos iguais diante da dor, porque não interessa se foi no centro da cidade ou se foi lá no Córrego Dantas, não interessa. Todos sofreram, todos perderam, passaram por esse abalo, mas cada um vai tirar o proveito que achar necessário, que tem a capacidade de compreender para que isso tudo, né? Então é para isso, é para fazer a gente avançar mais rápido, para ver se a gente é tocado na nossa forma de pensar, né? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atingem nos seus interesses materiais, mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais admira os desígnios da providência que do mal fazem surgir o bem. São a tempestade e o furacão que saneiam a atmosfera depois de o haverem revolvido. E a gente nota isso, né? Há 5 anos atrás. Eu não sei se vocês lembram, mas os dias seguintes, né? Aquele grande abalo, aquela grande tragédia que a gente passou aqui, foram dias lindos, de sol absoluto, de céu azul. E a gente se perguntava, meu Deus, de onde veio tanta água? Depois sumiu. Ficaram aqueles dias lindíssimos e a gente tendo que lidar com toda aquela situação que nós nunca havíamos passado, não naquelas proporções.
Mas é isso. Precisamos olhar além dessa matéria, desse limite que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, somos espíritos encarnados, limitados por essa matéria, mas isso é passageiro. Isso não é a nossa condição natural, não. A nossa condição principal é que nós somos espíritos. Espíritos criados por Deus com o objetivo de crescer, de avançar. Muito além da matéria. A matéria, ela vai ficar. Ou seja, por um acidente, ou seja, por uma doença. A matéria fica. E o que sobrevive? É o espírito. Com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas virtudes. É isso que sobrevive, né? Claro, nós estamos sujeitos a tudo isso, a essas intempéries da natureza, mas como a gente está vendo aqui, tudo tem um fim útil. Tudo tem uma finalidade útil. Deus não cria nada sem uma utilidade. Nós é que ainda não compreendemos, pela nossa condição ainda de espíritos atrasados, nós não podemos compreender. Mas não tem nada desorganizado. Nós não estamos vivendo num caos, numa desordem, não. Tudo está no lugar certo, como deve ser. A 784. A perversidade do homem é bastante intensa. E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Essa semana eu vi uma notícia que a gente fica chocado, que as máquinas, né, que estão sendo usadas lá para recuperar aquela área lá de Mariana foram roubadas. A gente fica assim, meu Deus, o que está faltando mais para o ser humano? O que o ser humano ainda é capaz de fazer? As máquinas lá tentando pelo menos recuperar um pouco daquela desordem. Acabou aquela cidade. A gente sabe que ali naquela região, como na nossa, não vai ser mais como era antes. Não vai. Não vai. Houve uma transformação ali que não tem mais como voltar a ser o que era antes. E aí estão lá homens trabalhando, usando aquelas máquinas, simplesmente roubaram as máquinas. Aí você fica assim, meu Deus, aonde nós vamos parar? Aí você fala assim, nossa, e ela falando de progresso? Que progresso é esse? O que é isso? Né? E olha a resposta que os espíritos nos deram. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. Olha só essa frase. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. Olha que interessante isso, né? É preciso, e não é o que a gente vê? O mal, a ignorância prevalecendo. E isso está num nível que vai começar a tocar, já toca os nossos corações, não é possível. Né? A gente se lida tanto com esse mal, um excesso do mal, para a gente poder compreender que precisa de reforma, que precisa do bem. E aonde a gente começa essa história? É esperar que o outro vai fazer? Não, isso começa dentro de cada um de nós. Porque a sociedade, o mundo em que nós vivemos, só é reflexo dos habitantes do planeta. Não é o planetinha que é inferior, não. Somos nós, espíritos que estamos nessa escola, que somos inferiores. O planeta é maravilhoso. Ele só é um planeta de provas e expiações porque nós, espíritos que estamos aqui, precisamos exatamente dessas situações. É onde nós estamos, é no nosso estágio evolutivo. É aqui. Né? O planeta tem as suas dificuldades, tem as suas mudanças aí geográficas, climáticas, tem. Mas nós estamos fazendo o quê? Qual é a nossa parte? Esperar que o outro faça? Não. É fazer o bem dentro de cada um de nós. Claro que é bom a gente ter uma casa, a gente ter, né, o fruto ali das nossas conquistas, do desenvolvimento da nossa inteligência. Mas a gente precisa entender que essas coisas são da matéria. São um uso e fruto que nós temos, né? Um uso fruto que nós temos dessas coisas. E que elas não vão conosco. Né? Nós temos a nossa continha lá no banco, às vezes o cheque especial também, né? Tem um outro lado, os juros de cartão, aquelas coisas todas, e nós temos que gerenciar. Né? Nós temos que nos educar até nesse sentido financeiramente. É muito bom ter as coisas. Como dizia o Zé, né? A gente hoje tem os avanços aí da medicina, ninguém vai querer mais ser tratado, né, usando os métodos antigos lá da medicina. Não, todo mundo vai querer usar tomografia, ressonância magnética, toda essa tecnologia
que o homem vem desenvolvendo para nos auxiliar. É claro que a gente não quer usar as coisas, né? Se a gente hoje pode andar de avião, por que a gente vai escolher andar de carroça? Né? A gente tem que evoluir, mas evoluir também nesse entendimento, que isso tudo a gente usa aqui. Mas quando a gente desencarnar, quando a gente deixar esse corpo e a gente retornar ao plano espiritual, o que a gente vai levar? Só as coisas que são do espírito, que são as qualidades, como eu já disse, ou são os vícios, ou as tendências que ainda nós não conseguimos vencer, né, as más tendências, mas isso vai conosco. Nem o corpo, né, que é o nosso instrumento, é o nosso veículo para nós estarmos aqui, ele vai ficar. Né? Vai o espírito, claro, com seu corpo perispiritual, que é, né, a gente já estudou sobre isso aqui, isso vai com o espírito. E à medida que esse espírito vai evoluindo, esse perispírito também vai também evoluindo, e aí nós vamos encarnando em corpos mais leves, mais sutis. Então, tudo é um progresso, sempre. A gente está sempre progredindo. Mas vai depender muito também do nosso esforço, se a gente vai demorar um pouquinho mais ou se a gente vai evoluir mais rápido. E às vezes a gente se questiona muito, né, quando morre, assim, quando desencarna algum ente querido, algum amigo, a gente quer logo, a gente fica logo preocupado, querendo saber como é que está essa pessoa, como é que ela está no plano espiritual, né? E a gente fica se questionando, meu Deus, se eu desencarnar hoje, se por algum motivo eu já tiver que deixar esse corpo, como é que eu vou? Será que eu cultivei tudo que eu podia? Eu fiz todo o bem que eu podia? Né? São esses questionamentos que às vezes a gente vai fazer. Então depende, a nossa condição futura, a nossa condição quando a gente desencarnar, vai depender do esforço que a gente está fazendo agora. Do desapego que nós estamos praticando, porque nós somos muito apegados. Nós sofremos uma grande influência da matéria quando nós estamos aqui. Então, a gente tem que se questionar quais são os valores, o que eu estou dando mais importância na minha vida? São os valores materiais ou são os valores da minha alma? Porque isso vai ficar com a gente. Com os sentimentos que a gente tem em relação às outras pessoas, se a gente está se esforçando suficientemente para se desapegar de sempre ter razão, de sempre se achar o certo, se a gente está se esforçando para perdoar, se a gente está sendo indulgente, que a gente quer, né? Que Deus nos olhe com indulgência, com carinho. Mas será que nós estamos nos esforçando para ser indulgentes, para ser caridosos, para perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos fazem mal? Isso que a gente tem que se questionar, porque de uma hora para outra, se a gente for chamado para voltar e tiver que largar isso tudo, como é que a gente vai? Como é que será que nós vamos nos encontrar no plano espiritual? Apegados, desesperados, ou nós vamos estar um pouquinho mais tranquilos, porque a gente já está aproveitando esse conhecimento que os espíritos vieram nos trazer para trabalhar isso no nosso espírito? Isso que a gente tem que se perguntar. Porque a gente fala, não, mas isso não vai acontecer. Quem garante que isso não vai acontecer? Né? Nós assumimos hoje aqui a diretoria. Quem disse que nós vamos dar conta até 2018? Não sabemos. Né? E às vezes as pessoas mais velhas falam assim, não, eu já estou, né, indo, já vou. Quem garante? Se não pode ser qualquer um de nós. E a gente não para muito para pensar nisso, não, sabe por quê? Porque o nosso instinto de conservação, ele nos mantém um pouco afastados de pensar nessas coisas. Mas quando alguém muito passa por isso, desencarna assim de uma hora para outra, a gente se questiona sobre isso. E tem que se questionar mesmo. Porque essa é passageira, essa vida é passageira. Nós não somos, né, nós não somos isso aqui, nós estamos aqui, num estágio, numa escola. Mas essa aqui não é a verdadeira vida, não. Isso aqui é passageiro. Para onde nós vamos, realmente, é que é o principal. E aí, tenho algumas questões aqui, dá tempo. Afinal de contas, né, qual a influência do espiritismo no progresso? Por que conhecer a doutrina espírita ajuda a gente progredir e ajuda nesse progresso? E aí a questão 798, Kardec pergunta o seguinte: o espiritismo se tornará uma crença comum ou será apenas a de algumas pessoas? Certamente ele se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque pertence à natureza. E chegou o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Haverá, entretanto, grandes lutas a sustentar,
mais contra os interesses do que contra a convicção. Porque não se pode dissimular que há pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio e outras por motivos puramente materiais. Mas os seus contraditores, ficando cada vez mais isolados, serão, afinal, forçados a pensar como todos os outros, sob pena de se tornarem ridículos. Palavras dos Espíritos aqui, que eles nos dizem. É claro que todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que os Espíritos vieram nos trazer, vão auxiliar a toda a humanidade, porque o Espiritismo não criou a reencarnação, não. Os Espíritos simplesmente vieram nos falar sobre a reencarnação. E é um processo a que todos nós somos submetidos, acreditando ou deixando de acreditar. Isso é uma lei divina. Não adianta, é igual a lei do progresso. Não adianta a gente ter, às vezes, pessoas ou legislações ou outras formas de pensar, outras filosofias que vão querer deter esse progresso. É impossível. O progresso é como um rolo compressor, ele passa, porque é assim, isso é lei divina, não somos nós que vamos proibir, mas é claro, a doutrina espírita só veio nos esclarecer, vai se tornar uma crença comum. Por quê? Porque o que os espíritos nos revelam fazem parte das leis naturais, eles só vieram trazer todo esse conhecimento porque já é hora de nós enxergarmos as coisas de uma forma diferente, de nós avançarmos. E claro, isso aí daqui a pouco a ciência está à beira de provar realmente a reencarnação, a existência do espírito, a sobrevivência do espírito. Isso é uma questão de tempo, E a ciência, ela não tem que andar contra, não. Contra a religião, não, muito pelo contrário. A ciência, ela vem revelar as leis divinas. E muitas coisas que hoje ainda são consideradas como sobrenaturais, como milagres, são apenas leis que a humanidade desconhece. Mas não são leis que vão reger a matéria, não. São leis que dizem respeito ao espírito. E é isso que os Espíritos vieram nos trazer. Esses esclarecimentos sobre a reencarnação. Claro, as pessoas vão continuar. Nós não podemos ter essa utopia de que o mundo, o paraíso vai se estabelecendo até quando todo mundo for espírita. Isso não vai acontecer. Isso é uma utopia. Mas os ensinamentos que os Espíritos vieram nos trazer não é só para os espíritas, mas é para a humanidade. Porque só vai nos esclarecer sobre um processo do qual nós já passamos muitas e muitas vezes. Quantas encarnações nós já tivemos? O Espiritismo vem falar dos mundos habitados. Não é só a Terra que é habitada. Um dos princípios básicos é a pluralidade dos mundos habitados. Não é só a Terra. Como eu já disse aqui, nada na criação de Deus é inútil, nada na criação de Deus é sem utilidade. Então é claro que vão existir outras escolas que nem a Terra, escolas inferiores, escolas superiores, onde nós vamos estagiar, onde nós vamos nos desenvolver. Isso não foi os espíritos que descobriram, não. Isso sempre existiu. O que o Espiritismo vem fazer é esclarecer a humanidade sobre esses pontos, que Jesus, lá há mais de 2000 anos, já veio falar. Há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, está falando da reencarnação, mas era aquele contexto lá, aquele entendimento. Hoje não, nós já estamos mais amadurecidos para compreender isso. Então essa é a finalidade, é sempre esclarecer. Então as pessoas vão continuar nas outras religiões, nas outras filosofias, mas compreendendo o mecanismo da vida, compreendendo que há alguma coisa a mais. Que essa alma, que esse espírito que somos nós, sobrevive, continua se desenvolvendo, continua evoluindo e progredindo sempre. É uma lei divina e não tem como a gente voltar atrás nisso. E aí vem uma outra questão, a 799. Kardec pergunta o seguinte: de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá
melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seita, de casta e de cor. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que os deve unir como irmãos. Essa é a contribuição. Claro, né, é bem o oposto do que nós estamos vendo. Nós estamos aí vendo, né, essa loucura toda de um grupo que, em nome de uma religião, em nome de um Deus, acha que todos têm que pensar igual e cometem atentados e fazem tudo contra aqueles que não pensam, porque eles são condenados. Olha que forma, né, limitada, ignorante de entender as coisas. Todos nós somos filhos de Deus. Muitos que estão fora de qualquer religião, que se dizem ateus, estão dando exemplo de amor ao próximo, de solidariedade, de fraternidade, ajudando. E se dizem ateus, nem em Deus eles acreditam, acham que Deus não existe. Não é o rótulo religioso, não é você aceitar ou não uma coisa, são as suas ações. Por isso que eu digo, é muito importante a gente sempre fazer essa avaliação. O que a doutrina espírita está mudando na minha vida? Eu sou uma pessoa diferente, eu penso diferente, eu sinto diferente, porque senão não está adiantando de nada. Nós temos que aproveitar essa oportunidade bendita de conhecer, de estudar e de praticar a doutrina espírita. É isso que vai valer a pena, é isso que faz ser importante nós estarmos aqui. Né? Nós optarmos por estarmos aqui porque a gente podia estar muito bem em casa, né? Deitado lá no sofá. Não, mas a gente sai de casa, a gente vem, a gente tem compromisso, a gente quer aprender. Então isso já denota o nosso interesse. Então nós temos que fazer essa avaliação. Não é esse ou aquele rótulo. Né? Deus não tem povo escolhido ou privilegiado. Não, isso é uma maneira mesquinha, pequena de compreender Deus. Todos nós somos irmãos, nós fomos criados iguais. Claro, uns vão fazer uma rota diferente um pouco da nossa. Se nós temos conhecimento, nós temos que usar isso para nos adiantar. Mas lamentar realmente o comportamento de alguns irmãos que ainda se fecham nessa maneira, né, absurda de achar que o outro está errado, de querer impor, né, a sua forma de pensar, a sua forma de crer. O que nós vamos fazer? Estamos num planeta assim, né, o mal ainda prevalece aqui. Né, nós somos espíritos ainda ignorantes, com muitas dificuldades, mas temos que aproveitar para progredir. Não é de temer... Olha só a pergunta. Não é de temer que o espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos homens, pensar que uma causa qualquer pudesse transformá-los como por encanto. As ideias se modificam pouco a pouco com os indivíduos e são necessárias gerações para que se apaguem completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação, portanto, não pode operar-se a não ser com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. Em cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de uma vez. Mas mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, isso seria um passo que o faria dar, e por isso um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria os outros mais fáceis. E olha que beleza, né? E outra situação que agora me ocorreu é dessa situação que a gente está vivenciando também dos refugiados, né? As pessoas aí que estão saindo desses países aí onde tem guerra, imigrando para a Europa. Claro, a gente vê aquilo ali, a gente fica triste, né? A gente se comove, a gente se bota no lugar daquelas pessoas. Mas nós temos que entender também no bem que algumas pessoas naqueles países ali da Europa estão tendo a oportunidade de exercer. A caridade, a fraternidade. E há pouco tempo eu vi uma cena, não sei em qual país que foi, que chegou, né? As pessoas estavam, os refugiados chegavam, e uma senhora estava dando alimento, dando água, dando comida, e a pessoa que estava vindo, a mulher, acho que ela era muçulmana, porque ela estava com aquele véu, com aqueles trajes todos, e a moça deu um pão para ela, e falou assim, mas eu quero te dar mais do que isso, eu quero te dar um abraço. Foi lá, deu um abraço nela, olha que coisa,
Olha a oportunidade que eles na Europa estão tendo, muitas pessoas. Outros continuam indiferentes. Em alguns está se desenvolvendo a xenofobia, né? A aversão, a deixar de lado, achando que eles estão indo para atrapalhar. E outros estão tendo a grande oportunidade de exercer a fraternidade, de exercer a caridade com aqueles irmãos. E olha, como a gente viu aqui, são pessoas diferentes, com outros hábitos, com outras formas de pensar, e que estão aprendendo, estão lá no convívio com países ditos civilizados, ditos desenvolvidos, e que podem usar dessa diferença para crescer, para engrandecer, para aprender com essa cultura. E tem lá na Europa, os especialistas mesmo falam sobre isso, que a população da Europa ela está envelhecendo muito rápido. Então, quer dizer, estão chegando esses outros irmãos, essas outras pessoas para estar ali, para aprender, para dar um desenvolvimento. Não é por acaso. Porque a gente olha aquilo ali, é o que eu falo, a doutrina espírita, ela nos proporciona um olhar além. Claro que é se compadecer, claro que podendo fazer alguma coisa, em prece por aqueles irmãos que, na verdade, às vezes a gente não pode estar lá ajudando, dando pão, mas a gente pode estar orando para que eles sejam ajudados. E para aqueles países que estão recebendo, desenvolverem isso. Né, perderem aquela soberba ou aquele orgulho, né, aquela nacionalidade que nós somos europeus. Vão vir outros espíritos que vão estar juntos ali, que vão trazer outras ideias. Olha que coisa enriquecedora. Né, essa diferença, essa troca de cultura, essa troca de amor ao próximo. Quantos europeus, quantas pessoas daqueles países estão lá ajudando, estão nos campos de refugiados? Eles estão abandonados? Não. Tudo está dentro de um contexto que nós precisamos, pelo menos dentro da nossa capacidade ainda limitada, mas entender que há um porquê daquilo ali. Eles não estão abandonados, não deixam de ser filhos de Deus porque creem diferente? Não, claro que não. Então a gente tem que ver as coisas com outros olhos. E tem um contexto onde nós estamos inseridos que às vezes a gente não compreende. Mas se a gente acredita em Deus, num Deus infinitamente justo e bom, nós temos que compreender que há uma razão para aquilo. E que eles não estão abandonados. E que, se as pessoas desenvolverem esse amor, quantos também estão vindo para o Brasil, estão se desenvolvendo, vindo, porque não a gente pensa, refugiado, quem vem de fora não tem cultura, não tem conhecimento, não. Ontem mesmo estava vendo uma reportagem de vários professores que estão vindo, que estão aqui estabelecidos no Brasil, que estão dando aula. Né, estão dando aula do árabe, estão dando aulas de francês, estão aqui numa nova oportunidade de crescimento, são acolhidos. Porque a gente olha, por que não pensar que futuramente ou amanhã podemos ser nós precisando disso? Então, por que não fazer pelo outro se a gente não sabe se um dia a gente vai precisar também? Será que a gente um dia não vai precisar bater na porta de alguém para alguém nos acolher? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, fazer isso é muito importante. Temos que entender, né, com uma forma um pouquinho mais avançada, né? Mas isso é pouco a pouco. Por que os espíritos não ensinaram desde todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem o seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desfiguraram, mas que atualmente podem compreender. Pelo seu ensinamento, mesmo incompleto, prepararam o terreno para receber a semente que vai agora frutificar. Desde que o Espiritismo deve marcar um progresso da humanidade, por que os espíritos não apressam esse progresso através de manifestações tão gerais e patentes que pudessem levar à convicção aos mais incrédulos? Né? Porque às vezes a gente se questiona sobre isso, a gente que é espírita, às vezes a gente fica tão, meu Deus, como é que as pessoas não enxergam essa realidade? Por que os espíritos não fazem alguma coisa para fazer com que aquela pessoa entenda, acredite nisso? Por que, se eu entendo com tanta facilidade, por que o outro não consegue enxergar? Por que a espiritualidade não age,
não faz alguma coisa para apressar isso aí? Olha a resposta. Desejarias milagres, mas Deus os semeia a mancheias nos vossos passos e tendes ainda os homens que os negam. O Cristo, ele próprio convenceu os seus contemporâneos com os prodígios que realizou? Se Jesus, que foi o Espírito mais puro que esteve aqui, que veio como exemplo do que nós devemos ser, de como nós devemos agir, não fez todo mundo acreditar naquelas coisas que ele fazia, né? Não vedes ainda hoje os homens negarem os fatos mais patentes que se passam aos seus olhos? Não tendes os que não acreditariam mesmo quando vissem? Não é por meio de prodígios que Deus conduzirá os homens. Na sua bondade, ele quer deixar-lhes o mérito de se convencerem através da razão. Olha só, não é por prodígios. Até porque a doutrina espírita não é para promover milagre. Não se iludam. Se tem alguém vindo aqui querendo que alguém resolva o problema, não se iludam. Não é aqui. Né? Porque muitas, não só aqui no Centro Espírita, mas em outras casas religiosas, em outras religiões, as pessoas buscam muitas vezes porque acham que lá o seu problema vai ser resolvido. Não, olha, vai no centro, toma passe, toma água fluidificada, aprende a doutrina espírita. Mas não usa isso, não se mexe, não tenta ser diferente, não tenta se modificar para ver se alguma coisa na sua vida vai andar. Não depende de doutrina espírita, não depende do seu anjo da guarda, depende de você, depende de cada um de nós. É claro que nós vamos buscar uma casa, uma religião, claro que lá nós vamos procurar o entendimento, nós vamos procurar a compreensão, nós vamos precisar de um colo, mas o que nós temos que buscar é o esclarecimento. Jesus já dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Os espíritos vieram nos mostrar essa realidade. Por que que nós estamos aqui, da onde nós viemos, para onde nós vamos. Não é através de milagre. Não é você vindo aqui, ou a gente estando aqui, que a gente vai ser poupado de problemas, né? Ah, não, eu vou lá no centro, eu faço tudo direitinho. Toda terça eu estou lá, todo domingo eu estou lá, eu tomo passe, eu faço isso. E nada na minha vida dá certo. Por que que não dá certo? Você mudou a sua maneira de pensar? Você se esforçou em perdoar? Você se esforçou por entender que você é um espírito eterno, imortal, indestrutível? Que o que a gente faz tem consequência? Todas as nossas ações vão, consequentemente, trazer a reação. Fazendo o bem, vamos colher o bem. Fazendo o mal, vamos colher o mal. Vamos aprender em todas as circunstâncias. Então, não é a doutrina espírita que vai nos livrar de problemas. Ah, que linda, a Valéria não tem problema. A Ângela não tem problema. Porque, às vezes, é o que a gente pensa. Quando eu vim para o centro, que eu assistia a palestra, eu olhava Zé Manel, Sueli, Ângela, Valzali. Ah, meu Deus, ó, parece que a gente tem uma coroa aqui, né? Assim que a gente olha. Mas quando a gente vem para cá, a gente vê que não, nós somos iguais e somos mais responsáveis. Imagina, eu estou aqui falando, eu estou aqui divulgando, vai palestra para a internet, vai palestra para a rádio. Se a minha conduta pessoal não está de acordo com isso aqui, olha o tamanho da minha responsabilidade. Olha o tamanho do que nós estamos fazendo aqui. Quem vai nos cobrar? A nossa própria consciência. A nossa própria consciência. Você foi, você trabalhou, você teve a oportunidade de conhecer. O que você está fazendo com isso na sua vida? O que é que a gente está fazendo com esse conhecimento? Então não é ninguém que vai resolver o nosso problema. Somos nós. É o nosso próprio esforço, precisando às vezes de ajuda, que às vezes muitas vezes nós não damos conta sozinho. Precisamos, não tem a ciência aí para nos ajudar, né, com a psicologia, com a psiquiatria. Por que não procurar? Que maneira limitada de enxergar? Não, vou na igreja, tudo está resolvido. Eu vou no centro, meus problemas não estão resolvidos. Não, não estão. Às vezes você vai precisar de uma ajuda e não é vergonha nenhuma precisar de ajuda. Buscar o conhecimento sobre si mesmo. Porque se a gente não admite que a gente tem as nossas imperfeições,
Se eu não admito que eu tenho limitações, que eu tenho dificuldade em perdoar, que sou uma pessoa limitada no que diz respeito a tantas coisas, da vaidade, do orgulho, se eu me acho melhor do que outra pessoa, se eu não admitir isso, como que eu vou melhorar isso? Como que eu vou modificar a minha maneira de ser? Se eu não tiver a humildade, a coragem de me conhecer. Né? A gente nem se conhece e acha que conhece o outro. Né? A gente ainda tem essa pretensão. Eu conheço fulano. Não conhece. Nós não sabemos, às vezes, o que vai no coração das pessoas. Nós não sabemos se a grama do vizinho, ao nosso julgar, é verdinha. Mas vai lá viver a vida do vizinho. Vai viver o contexto daquela pessoa. Vai saber o que vai no coração dela. Não tem como nós sabermos isso. Não tem como nós sabermos. Então, a gente tem que se focar nisso. É no autoconhecimento. E é claro, eu me melhorando, eu reconhecendo aonde eu tenho que me melhorar, é claro que eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser um filho melhor, eu vou ser uma esposa melhor, eu vou ser uma profissional melhor. É uma consequência disso. Agora, se a gente fica... achando que tudo é bonito, se a gente fica sempre posando lá no Facebook, é tudo lindo, todo mundo rindo, todo mundo feliz, aquela coisa toda, essa utopia, nós não vamos evoluir. Nós vamos simplesmente, estamos submetidos à lei do progresso, mas vai passar uma encarnação, caramba, não aproveitei, eu não entendi ainda. E vamos ter que voltar, vamos ter que ter outra oportunidade. É trabalho, é intransferível, é pessoal. É um dever que nós temos como espírito isso, de cuidar da nossa evolução, de ajudar ao próximo na sua evolução, porque ninguém vai resolver os nossos problemas e nós também não vamos resolver o problema das pessoas. A gente pode, tá aí, tá todo mundo junto. Nós precisamos uns dos outros para progredir, porque um espírito, um outro irmão, vai saber mais do que nós num determinado assunto. Nós, através do nosso conhecimento, vamos ajudar o outro em outra situação e assim, nessa convivência rica, muitas vezes difícil, é que nós vamos evoluir. Afinal de contas, o nosso objetivo é progredir. A gente não veio para cá para juntar as coisas em celeiros. Não, porque elas vão ficar. Elas vão ficar. Não levamos nada. Caixão não tem gaveta. Não tem. Não tem. O que nós vamos levar é o que está em nós, é o que está na nossa essência. E se a gente não utilizar isso, é uma pena, Então, vamos botar, começando aí esse ano, mais uma oportunidade, mas todo dia é uma oportunidade nova, todo mês. Então, vamos aproveitar esse conhecimento para avaliar. Não, eu não dou conta disso sozinho, eu preciso de ajuda. Eu conheço, mas eu estou precisando trabalhar isso. Vá buscar o que a ciência oferece para nos ajudar. Porque só isso aqui não vai nos transformar por milagres. Não é vindo aqui que a gente vai resolver os nossos problemas. Não é. É se esforçando e aplicando o que os espíritos vieram nos trazer na nossa vida e no nosso dia a dia. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade.